bom dia a todos. Hoje vamos fazer a revisão 2, a segunda aula de revisão para a nossa avaliaçãozinha. Na primeira aula falamos sobre o habeas corpus preventivo, o habeas corpus libertatório, o habeas corpus genérico, relativamente com a execução penal, habeas corpus preventivo para receber o salvo-conduto, habeas corpus libertatório relacionado com o alvará de soltura. Vimos que pode ser requerido da maneira mais informal possível, qualquer pessoa pode requerer, não precisa ser advogado, não precisa ter procuração, até analfabeto pode requerer, é uma ação gratuita. Vimos lá essas questões, as hipóteses do habeas corpus prevista também lá no Código de Processo Penal, as questões do cabimento do habeas corpus quando não houver justa causa, quando estiver extinta a punibilidade, ou quando o processo for manifestamente nulo, ou quando o réu a pessoa estiver presa com excesso de prazo, etc. Vimos depois a questão do mandado de injunção, que é também um remédio constitucional, pode ser impetrado tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, o mandado de injunção relacionado com a omissão do legislador infraconstitucional relativamente às normas constitucionais de eficácia limitada, então não precisa mandar de injunção em relação à norma de eficácia plena, de eficácia contínua, de eficácia reduzível, só precisa quando a norma constitucional for de eficácia limitada. Vimos as teorias relativamente ao mandado de injunção: teoria não concretista, teoria concretista direta, teoria concretista indireta. Vimos também relativamente ao habeas data, as hipóteses de cabimento do habeas data, para termos acesso à informação, podermos pedir a retificação da informação, se ela estiver equivocada, ou a anotação relativamente àquela informação, se aquele dado, apesar de verídico, estiver sendo questionado, quer judicial, quer amigavelmente. Bom, hoje nós falaremos sobre a ação popular, a ação civil pública e o controle de constitucionalidade frente à Constituição estadual, no caso, a Constituição do Estado do Paraná. Bom, então vamos para a ação popular. A ação popular está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 73, que vai nos dizer: qualquer cidadão, aí realmente é uma grande polêmica, se esse é o cidadão eleitor, como exige a Lei 4.717, que regula a ação popular. Ela vai dizer lá no seu artigo 1º, parágrafo 3º, a prova da cidadania para ingresso em juízo da ação popular será feita com o título de eleitor ou com o documento que a ele corresponde. Então, em princípio, é só o eleitor. Todavia, e isso está sendo muito questionado, porque se na ação popular eu vou defender o patrimônio público, vou defender o meio ambiente, não é só o eleitor que tem direito ao meio ambiente, não é só o eleitor que pode defender o patrimônio público, não é só o eleitor que é contribuinte, não é? É qualquer cidadão. Então, está sendo muito questionada esta parte. Porém, para assinalar alternativas aí de questões objetivas, nós temos que continuar assinalando que a cidadania
para o ingresso da ação popular é aquela da pessoa que tenha o título de eleitor. Bem, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, ou seja, é só o cidadão. Não pode o Ministério Público, não pode a OAB, não pode pessoa jurídica de personalidade, pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público, não pode. Só quem pode propor ação popular é o cidadão, não é? Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Sim, porque é o meu dinheiro que está lá, é o meu dinheiro como contribuinte que está lá, e eu posso defender esse meu direito, meu dinheiro. Mas o patrimônio público, nós vamos olhar também na Lei 4.717, ele não se refere só a bem de valor econômico. O parágrafo 1º, então, do artigo 1º daquela lei, vai dizer: consideram-se patrimônio público para os referidos fins neste artigo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Então, tudo isso é patrimônio público. Não é só o que tem valor econômico. É também o que tem valor artístico, estético, histórico ou turístico. Tudo isso é considerado patrimônio público. Bem, quem é o autor nós sabemos, é o cidadão. Continua a Constituição a dizer que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Quais são essas entidades? A resposta também está no artigo 1º da Lei 4.717, que vai dizer: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios e agora de entidades autárquicas, de sociedade de economia mista, de sociedade mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados, ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais, autônomos, etc. Ou seja, onde tiver dinheiro público, eu, como cidadão, posso ir lá fiscalizar como aquele dinheiro está sendo utilizado. E se houver alguma lesão àquele patrimônio, algum ato lesivo, digamos de uma autarquia, por exemplo, INSS, Sociedade de Economia Mista, empresa pública, então pode ser Banco do Brasil, Caixa Econômica, ali tem dinheiro público. E onde tiver dinheiro público, eu, cidadão, posso usar a ação popular para verificar se não está havendo alguma lesão àquele patrimônio público que está ali dentro dessas associações, dentro dessas entidades. Então, continua a Constituição. Ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Ato lesivo ao INSS, posso entrar. Ato lesivo à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil e etc. Qualquer empresa pública, qualquer sociedade de economia mista e outras, não é? Bem, ou de entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa. Sabemos, o ato pode ser legal, mas é imoral. Também aí podemos usar da ação popular. O meio ambiente é o patrimônio histórico e cultural
incluindo aí o patrimônio histórico e cultural, e ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Nós sabemos que a pessoa, quando perde uma ação, ele é condenado a pagar as custas processuais, não é? E também os honorários advocatícios da parte contrária. Na ação popular, não. Eu posso promover a ação popular, meu pedido é julgado improcedente, e mesmo assim eu não sou condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, como acontece em outras ações. A não ser que eu tenha proposta aquela ação popular com uma comprovada má-fé. Se ficar comprovada a minha má-fé, que eu propus aquela ação popular apenas para prejudicar outrem, aí sim eu serei condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios. Também nós devemos lembrar contra quem nós podemos entrar contra a ação popular. Contra qualquer entidade pública ou privada, onde eu constate que está havendo alguma lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. Bem, o artigo 6º vai dizer: a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas, as entidades, aquelas referidas no artigo 1º, que eu já falei, e não só contra o órgão, contra as entidades, é possível também contra as pessoas, as autoridades que causaram essa lesão por ação ou omissão. Então, autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado ou aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado. Então, basta eles terem autorizado ou aprovado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissas tiverem dado oportunidade à lesão, então aí a lesão por omissão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Ou seja, num superfaturamento, aquela empresa que fez, uma pessoa jurídica de direito privado, beneficiou-se daquela lesão, em relação a ela também cabe a ação popular. Mas aqui eu quero que vocês notem essa parte final. E contra os beneficiários diretos, não os beneficiários indiretos. A ação popular só é cabível em relação aos beneficiários diretos. Outra característica da ação popular: prazo para contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20. É a sentença. A sentença proferida na ação popular, ela tem eficácia erga omnes. Erga omnes por quê? Perante todos. Mas é só o cidadão que a requereu, não importa. É que o cidadão está representando o povo, está representando a sociedade. Por isso, a sentença tem eficácia de coisa julgada oponível erga omnes. E também ela tem erga omnes. Porém, lá, excepcionalmente, mas isso não impede que ela tenha eficácia erga omnes. Porém, se a ação for julgada improcedente por falta de provas, pode
qualquer outro cidadão entrar com uma ação popular objetivando a mesma coisa e produzindo daí as provas que faltaram na primeira oportunidade. Mas a coisa julgada tem eficácia erga omnes. Bem, outro ponto que a gente deve rever é da ação civil pública. Aí é a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Essa lei é de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, etc. Importante é que pode haver uma ação popular e uma ação civil pública buscando o mesmo objetivo. Normalmente isso não pode acontecer na justiça comum, mas em relação à ação popular e ação civil pública, pode existirem duas ações buscando a proteção do mesmo bem. Então, o artigo 1º da Lei 7.347 vai dizer: regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente. Então, pode haver uma ação popular e uma ação civil pública para defender o meio ambiente. Ao consumidor, aí não cabe ação popular para a defesa do direito do consumidor, mas cabe a ação civil pública. Há bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Aqui também há a possibilidade de, sobre o mesmo bem, existirem uma ação popular e uma ação civil pública. Há qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Aqui é ação civil pública. Qualquer direito coletivo, citei aqueles exemplos, né? Direito coletivo ao reajuste do FGTS. Eram dezenas de milhões de ações que seriam propostas, e aí foi proposta uma ação que resolveu o problema de milhões de pessoas. Direito coletivo. Direito difuso. Eu não conheço as pessoas que sofreram aquela lesão, mas eu posso, no direito coletivo, as pessoas podem ser identificáveis. Por exemplo, quem tem conta do FGTS. Direito coletivo, pessoas não identificáveis. Falei lá do exemplo de uma pessoa que foi contaminada por um cólera lá num determinado rio. Eu não sei quem são as pessoas, mas eu já posso entrar com ação para salvaguardar o direito de todas essas pessoas. E elas vão ganhar a causa sem saber que estão sendo protegidas por esta ação. Apenas no final será divulgada a sentença e as pessoas que estiverem naquela situação se habilitam para receber a sua indenização. Então, a ação civil pública pode ser proposta para atender qualquer outro direito difuso ou coletivo. Por infração à ordem econômica também, essas questões estão disciplinadas lá na Lei 12.529 de 2011. A ordem urbanística, sabemos que a Constituição, quando ela vai falar quando ela vai falar, deixa eu achar aqui, dos direitos, acho que é
da política urbana, ela vai dizer, artigo 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, para isso, existe o direito urbanístico, a ordem urbanística. E para defender também a observância dessa ordem urbanística, cabe a ação civil pública. Essa ordem urbanística, essa questão foi incluída pela medida provisória número 2180, dígito 35, de 2001. Também cabe para a defesa da honra e a dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos. E também para a defesa do patrimônio público, tal qual a ação popular, e também pelo patrimônio social. Bem, daí veio o parágrafo único, que eu acho um absurdo, não é? Porque estava funcionando muito bem a ação popular relativamente a todos os direitos difusos e coletivos. Mas quando o judiciário funciona bem contra a União, contra Estado, município, aí já vem um movimento para restringir a atividade do judiciário. Foi o que aconteceu com esse parágrafo único, que foi incluído pela medida provisória 2180, dígito 35 de 2001. Aí vai dizer, não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o fundo de garantia, o tempo de serviço e outros fundos de natureza institucional. Então, veja, bastou funcionar contra o FGTS, já veio uma medida provisória proibindo a ação civil pública relativamente ao FGTS. E também já aproveitaram para incluir que não cabe ação civil pública para discutir questões de tributos, contribuições previdenciárias. Então, cada um tem que entrar com uma ação própria, não é? Não pode entrar com ação civil pública que resolveria o problema para todos. Bem, acho um absurdo esse dispositivo, mas ele está aí. O artigo 5º ele vem falar da legitimidade para entrar com a ação civil pública. Lá, na ação popular, eu sou o cidadão, não é? Mas aqui, ao contrário, no artigo 5º vai dizer, tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar. É possível ter ação cautelar também, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, o Distrito Federal e os municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Todos eles podem entrar com ação civil pública, podem ser autores da ação civil pública. E também as associações que estejam constituídas pelo menos há 1 ano, nos termos da lei civil, e inclua dentro de suas finalidades institucionais a proteção de qualquer daqueles bens enumerados lá no artigo 1º. Relativamente a essas organizações, essas associações, em casos excepcionais, poderá o requisito da pré-constituição, ou seja, de 1 ano, pode ser dispensado pelo juiz, como diz o parágrafo 4º, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão
ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Também em relação à sentença, também a sentença, ela fará coisa julgada erga omnes, mas aí já veio outra limitação ao judiciário, né? Nos limites da competência territorial. Bem, isso é uma questão para nós discutirmos numa eventual monografia, TCC, que se queira fazer a respeito, né? Para nós entendermos efetivamente quais são esses limites. Também se a ação for julgada improcedente por falta, se o pedido foi julgado improcedente por falta de provas, poderá ainda ser proposta uma nova ação com o mesmo objetivo, mas aproveitando-se de novas provas. Na última aula, nós falamos sobre o controle de constitucionalidade pelo sistema concentrado frente à Constituição Estadual, e daí falamos frente à Constituição Estadual, no caso evidente, né, do Estado do Paraná. E daí isso está previsto lá na Constituição Estadual do Estado do Paraná, no artigo 111, que vai dizer: são partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, não federal, de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição, ou seja, em face da Constituição do Estado do Paraná. E aí ali são enumerados quais são os legitimados: o governador do Estado e a mesa da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral da Justiça e o Procurador-Geral do Estado. Não é só o Procurador-Geral da Justiça, mas também o Procurador-Geral do Estado. O prefeito e a mesa da Câmara do respectivo município, quando se tratar de lei ou ato normativo local. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, não o Conselho Federal. O Conselho Federal é para entrar com ação perante a Constituição Federal. Aqui é o Conselho Seccional da Seção do Estado do Paraná. Partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, diferente da ADIM perante a Constituição Federal, que é partido político com representação no Congresso Nacional. Aqui, perante a Constituição Estadual, partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa. Federações sindicais e entidades de classe de âmbito estadual. Lá entidades de classe de âmbito nacional. E também o deputado estadual, ele pode propor esta ação de controle de constitucionalidade perante a Constituição Estadual. Bem, então é isso. Essa é a revisãozinha que eu queria fazer para que na próxima, né, acho que a partir do dia 19, né, nós façamos a nossa avaliação. Então, até lá e boa sorte para